Fim de ano chegou, 2022 praticamente já era, 2023 batendo na porta e eu decidi abrir o jogo aqui com vocês, abrir a minha carteira de investimento em ações. Vou mostrar quais ativos eu invisto, quais ativos eu decidi ser sócio, né? E também mostrar ali a porcentagem que eu tenho em cada um deles e mais ou menos a estratégia que eu uso. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, não é para você sair comprando porque você viu em algum vídeo ou algum parente falou para você que era bom aquilo ou não. Então não compre através de diquinhas, tá bom? A minha sugestão aqui é que você estude minimamente aquele ativo que você pretende investir. Você pode usar esse vídeo aqui como um ponto de partida para estudos, tá bom? Para ver se aquilo faz sentido para você também, tá? Não quer dizer que porque faz sentido para mim, quer dizer que vai fazer sentido para você. Você não precisa concordar com a minha carteira de investimentos. Isso daqui faz sentido para mim, para minha estratégia, para o meu perfil de investidor. Quero saber de vocês se vocês já investem em ações, qual é a quantidade de ativos que vocês investem. Se vocês quiserem citar ali o nome das ações também, vai ser legal. Já adianto aqui para vocês que eu atualmente estou com 9 ativos em ações, tá bom? Eu tenho outros investimentos, mas hoje eu vou falar só das ações. Então eu tenho 9. Porque um dos princípios básicos do investimento é a diversificação. É aquela história de você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Todo o seu dinheiro num lugar só. Porque se por um acaso ali você tropeçar e aquela cesta de ovos cair, você vai acabar perdendo todos eles, não é mesmo? Diferente se você colocar um pouquinho em cada cesta. E o seu dinheiro, basicamente, ele funciona dessa maneira, né? Você pode ir colocando o seu dinheiro em cada lugarzinho ali e assim você faz uma diversificação, que é a forma mais inteligente que eu vejo para minimizar possíveis riscos, né? Tanto setoriais quanto de próprios ativos mesmo. A questão de número para diversificação ela é muito pessoal, tá bom? Tem aquela quantidade de ações ou de investimentos que você for capaz de acompanhar, que você entender minimamente do que aquela empresa faz, tá? Então, se você conseguir explicar para alguém leigo rapidamente o que aquela empresa faz, então já é um bom começo para você começar a pensar em investir naquilo. A minha carteira hoje está dividida da seguinte maneira: 37% do meu dinheiro está em ações, 45% em fundos imobiliários e 18% em renda fixa. A minha estratégia basicamente consiste assim: eu procuro investir em empresas que são dos setores perenes. O que seriam isso? São aqueles setores que são essenciais para a gente, aqueles que basicamente você paga sem ao menos usar aquele serviço. Por exemplo, imagina que você saiu agora de férias, né, praia, tudo mais bonitinho. Você fica fora de casa 15 dias, um mês, 2 meses. A hora que você voltar, na porta da tua casa, na caixinha de correio, vai ter ali uma conta de água, uma conta de energia, eventualmente a sua fatura de cartão de crédito, o seguro do teu carro que ficou parado, provavelmente você vai estar pagando ele. Então, esses setores são os que basicamente eu procuro investir. Por quê? Geralmente eles são empresas que pagam bons dividendos e têm essa perenidade que eu digo para vocês. Faça chuva, faça sol, os serviços daquelas empresas vão continuar funcionando. Então, toda essa linha de raciocínio, eu penso em investimentos a longo prazo e de empresas que me pagam dividendos. Então, as empresas precisam dar lucro. Só paga dividendo aquela empresa que dá lucro. Eu não sou trader, eu não fico especulando qual é a ação que vai subir, qual é a ação que vai cair, não tenho nada contra quem faz isso, não é o meu estilo, eu não quero ficar perdendo meu tempo fazendo esse tipo de coisa. É óbvio que eu também não vou fechar os olhos para as oportunidades que eventualmente aparecem. Por exemplo, eu investia na empresa Copel, que é de energia aqui do estado do Paraná, eu moro no estado do Paraná. E o que aconteceu recentemente? O governo do Paraná, que é o acionista majoritário, ele sinalizou uma possível privatização da Copel. O que aconteceu com essa ação? Essa ação, em um dia, ela subiu mais de 20%. Então, eu já tinha um lucro considerável naquele ativo, e quando veio aquela porrada daquela alta de 20% num dia, não tinha como eu não aproveitar aquele movimento. Por quê? Porque quem investe em ações sabe que, basicamente, as ações elas sobem caindo. E o que isso significa? Significa que o preço de uma ação no caso, ela nunca vai subir em linha reta. Então ela vai subir, aí eventualmente eles vão corrigir um pouquinho o preço, porque muita gente vai fazer o que eu fiz, né? Vai realizar aquele lucro e vai vender. Então quanto mais gente vai vendendo, o preço tende a cair. Então ele sobe, ele corrige um pouco, eventualmente ele pode subir mais ou cair mais. Então eu não tive como não aproveitar esse movimento, acabei vendendo toda a minha posição em Copel, mas futuramente eu pretendo voltar para o papel porque eu acho que sim, é uma boa empresa.
Outro ponto que a gente precisa estar ali de olho é sobre a transição de governo que está acontecendo. Estamos saindo do Bolsonaro e vamos entrar no Nine, então muita coisa tende a acontecer. Algumas sinalizações já começaram a ser feitas, possivelmente teremos assim um estado um pouco mais inchado, as contas públicas um pouco mais estouradas, a inflação pode vir a aumentar futuramente, os juros, a taxa de juros pode se manter também alta, como já está, por um período de tempo maior. Então, todo esse movimento político e econômico, a gente tem que ter no radar para nortear os nossos investimentos. Não quer dizer que eu vou investir só porque está acontecendo um evento X ou Y. Não é isso. É você entender a conjuntura do momento e tentar achar a melhor alternativa, aquilo que vai te trazer ganhos no futuro. O setor de ações que eu mais invisto hoje é das elétricas, onde eu tenho 17% do meu capital, todo, tá? Todo o meu capital, 17% está só em elétricas. Porque as elétricas, gente, a gente não escolhe muito, cara. Tu precisa da eletricidade. Eu não conheço ninguém que vive à base de lamparina. Esse é um dos setores que eu considero um dos mais seguros para você começar a investir em ações. E o porquê? Porque elas são mais previsíveis. Como eu disse, elas são essenciais e também previsíveis. Porque quando uma empresa de energia elétrica ganha uma concessão, aquele contrato, gente, ele é de longuíssimo prazo. A gente está falando de 30, 40 anos. Então, são períodos longuíssimos que a receita ela já é estimada e mais, ela é corrigida de acordo com a inflação. A primeira delas é a Taesa, é o código TAE11. 8% do meu capital total está na Taesa. É uma empresa de transmissão de energia. As elétricas ela tem 3 categorias, digamos assim. Tem as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras. A geradora é aquele cara que está lá na boca da termoelétrica, da hidrelétrica, da usina eólica, onde sai a energia. As transmissoras, que é o caso da Taesa, o que basicamente ela faz? O serviço dela é instalar aquelas torres gigantescas que você vê no meio da estrada, que tem aquelas bolas gigantescas de basquete. Então o serviço dela basicamente é levar da geradora até o centro de distribuição. Ela só faz isso daí, tá, gente? Então, se tiver energia ou não, aquele contrato está garantido. Então, dentro das ações tem as empresas elétricas, que ao meu ver são as mais seguras, e ainda dentro das elétricas tem as de transmissão, que são ainda mais seguras. A Taesa hoje é negociada por volta de R$ 34,00. Ela pagou 14% em dividend yield no último ano e também se valorizou 6% no ano de 2022. A segunda delas também é uma empresa de energia elétrica, a Transmissão Paulista, como eu falei, de código TRPL4. Eu tenho 5% investido nela, é a maior empresa do setor, tá? Ela atua muito ali em São Paulo, principalmente. 90% da transmissão de São Paulo é da Transmissão Paulista. Ela está presente em todas as regiões do Brasil e em 15 estados. Ela pagou 4% de dividendo esse ano, teve ali algumas particularidades que eu não vou entrar nesse mérito, mas historicamente ela é uma boa pagadora de dividendos. Atualmente ela está sendo negociada por R$ 23,00 e teve uma queda de preço de 5% nesse ano. A terceira empresa também é do setor de energia, que é a Energias do Brasil, a ENBR3. Essa empresa atua nos 3 segmentos que eu falei, tanto na geração, na transmissão e também na distribuição. É uma baita empresa. Pagou 10,5% de dividend yield esse ano. Fora isso, se valorizou 10% também nesse ano. Como eu falei, o outro setor que eu invisto é o de saneamento, então eu escolhi a Sanepar. O código dela é o SAPR11. Eu tenho 4% investido nela e hoje você consegue comprar por R$ 18,00. Como eu falei, é a empresa de saneamento aqui do Paraná. A gente aqui não tem muita escolha, tá, gente? É monopólio. Ou você aceita ser cliente da Sanepar ou não tem água na tua casa. Empresa super controlada ali, os seus números são muito bons. Mas uns anos atrás ela teve uma crise hídrica. Também tem a questão de ser controlada pelo governo do Paraná. Esse tipo de empresa tende a sofrer um pouquinho no preço porque tá ali calculado o risco político. Mas assim, é indiscutível, é uma boa empresa pagadora de dividendo. Esse ano pagou 11,60%. E também se valorizou 2,5% no ano de 2022. A quinta empresa é do setor de seguros, é a BB Seguridade, código BBSE3. Eu gosto muito desse setor de seguros porque é aquele setor que você paga e reza com todas as forças para você não fazer uso daquele serviço, né? Quando você tem um carro, uma casa, por exemplo,
você não quer que aconteça nada com aquilo, né? Nem que batam no seu carro, muito menos que entrem na sua casa, enfim. Esse tipo de setor tende a se beneficiar muito com a taxa de juros alta. Aquele dinheiro que eventualmente ele não usa para pagar qualquer tipo de sinistro, aquele dinheiro ele não fica parado numa gaveta, tá, gente? Ele está aplicado em alguma aplicação que renda pelo menos uma taxa Selic. E a taxa Selic estando alta, ele vai ter um ganho de receita financeira muito alta por causa disso. Então eu gosto muito desse tipo de setor. Falando um pouco da BB Seguridade, ela ali é um braço do Banco do Brasil, vamos dizer assim. O Banco do Brasil é um banco que é muito forte na questão do agro, então muita gente que vai pegar empréstimo ali para tocar ali o setor de agro, provavelmente ele sai com um seguro da BB Seguridade. Então é como se fosse uma venda casada, tá? Então eu gosto muito dessa empresa, tem excelentes números. É uma empresa que paga bons dividendos, nesse ano pagou 6% de dividendo e se valorizou apenas 76% só em 2022. A sexta empresa, então, é o próprio Banco do Brasil, BBAS3. Embora tenha ali o governo como acionista majoritário, eu ainda assim acho que o Banco do Brasil está muito barato. Gente, os números do Banco do Brasil é assim, ridículo. Você vê o preço que está sendo negociado e os números, o resultado, ele está dando resultado até melhor do que bancos grandes privados. Eu acho que pelo setor bancário ser muito bem estruturado, muito bem regulado aqui no Brasil, o Brasil ele até de uma certa forma está mais blindado de questões políticas do que, por exemplo, uma Petrobras. Outro lado também de ter o governo como o seu sócio, digamos assim, é que dificilmente esse tipo de banco vai quebrar. Se der tudo errado no Banco do Brasil, o próprio governo vai acabar injetando dinheiro. E também estamos falando de uma empresa, gente, que tem 200 anos de existência. Gente, é impossível imaginar que em 4 anos um governo pode acabar com 200 anos de história. De 200 anos, esse banco passou de tudo que você imaginar. Teve crise, teve vários governos, teve ditadura militar, teve até mesmo guerras, né, fora do Brasil. Mas esse banco continua firme e forte e trazendo excelentes resultados. Eu tenho 4% investido no Banco do Brasil, hoje você consegue comprar ali por volta de R$ 34. Pagou um dividend yield de 12% em 2022 e se valorizou 30%. A sétima empresa também é do setor bancário, é o Banco Bradesco, eu tenho 2% investido nele. O código é o BBDC4, estamos falando do segundo maior banco privado aqui do Brasil. O último resultado dele não veio dos melhores, tá? Pelo contrário, ele veio muito ruim. A provisão de pagadores duvidosos, que são aqueles calotes, digamos assim, ele veio muito alta, né? O banco teve que provisionar mais do que imaginava. Então isso fez com que as ações desse banco despencassem 20% em 2 dias. Então assim, diante daquele cenário, analisando os números, os indicadores e pensando num banco como um todo, estamos falando do segundo maior banco privado do Brasil, não é qualquer coisa. Então, vendo toda aquela situação, imaginando o preço que estava, não tinha como eu não aproveitar aquela oportunidade e pensar a longo prazo. Lembrando também que o Banco Bradesco não é o melhor pagador de dividendos, né? Ele foge um pouquinho ali da minha estratégia, mas ele tem uma coisa que diferencia ele um pouquinho. Todos os anos, praticamente, ele dá bonificação. E o que seria a bonificação? Também é uma espécie de remunerar nós acionistas. Então, tem ano que ele dá 20%, tem ano que ele dá 10%. Então, imagina que você tem ali 10 ações do Bradesco. Ele vai lá e te dá uma bonificação de 10%. Então, para cada 10, você vai ganhar uma ação. Atualmente está sendo negociado por R$ 15, pagou um dividendo de 2,80 e caiu mais de 13% nesse ano. A oitava empresa, então, é a controladora do Banco Itaú, a Itaúsa, de código ITSA4. Tenho 6% investido nela. Basicamente, uma holding faz o quê? Ela compra e administra empresas. De uns tempos para cá, a Itaúsa decidiu não distribuir tantos dividendos como fazia lá no passado. Ela resolveu pegar, então, os dinheiros que seriam distribuídos através dos dividendos para fazer novos negócios e, assim, proporcionar ganhos maiores aos acionistas lá no futuro. E eu acredito muito nessa empresa, por isso eu decidi investir nela. Para mim, de longe, é uma das melhores empresas para se investir na bolsa hoje. O preço da sua ação está sendo negociada por R$ 8,50. Ela pagou 7% de dividend yield e também se valorizou 8,5% no ano de 2022. A nona empresa é a Klabin, onde eu tenho 2% investido. A Klabin, para quem não sabe, é a maior produtora e exportadora de papel e celulose do Brasil. Estamos falando de uma empresa que foi fundada em 1899. Então essa empresa, assim como o Banco do Brasil, ela viu de tudo e está lá firme e forte. Provavelmente se você abrir tanto a geladeira quanto o armário da tua casa, alguma embalagem de algum produto aí, com certeza veio graças à Klabin.
É uma boa pagadora de dividendos, ela paga ali regularmente. Nesse ano pagou 7,5% de dividend yield. A cotação do ativo está em R$ 4,00 e se valorizou mais de 13,5% nesse ano. Bom, as ações que eu invisto então são essas. Como eu disse ali, elas estão em 3 setores, 5 segmentos e dividida em 9 ativos. Como eu falei, uma carteira minimamente diversificada para eu minimizar ali possíveis riscos. Então é isso, se você ficou comigo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, passar a me seguir, ativar o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Desejo a todos vocês uma ótima virada de ano, que 2023 seja muito bom para a gente, investidores, que o ano de 2023 seja excelente para a gente ganhar dinheiro. É isso então, te vejo no próximo vídeo, abraço, até mais!